Oi, gente. Vamos continuar nossa aula hoje. Então, estávamos falando na aula passada sobre as formas de conhecimento que existem, os diversos grupos, né, formas de agrupar os saberes humanos. Hoje vamos dar continuidade a isso e a definir alguns conceitos aí para nas próximas aulas nós mergulharmos de vez na sociologia, tá? Então, basicamente, o que é a sociologia? Ela é o estudo da sociedade. O seu foco sempre vai ser no modo de viver coletivo, tá? O senso comum, como nós já vimos, é um tipo de conhecimento popular, adquirido pela observação e pela repetição, e não foi testado metodicamente. Então, isso é bem importante frisar, né? Pode ser algo que seja verídico ou não, mas que faz parte do saber comum, que não é testado em nenhum tipo de método. A ciência. A ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, existe um rigor para que a ciência consiga afirmar ou descartar algum tipo de argumentação, tá? Por isso, muitas vezes, demora tanto para que a ciência consiga chegar num resultado, porque ela se coloca debaixo de um rigor, debaixo de métodos, de formas muito específicas e vários cuidados práticos para se chegar a uma verdade sustentada, uma verdade que seja credibilizada, que seja legitimada como científica, tá? Então, quando a ciência chega a uma conclusão, é muito mais fácil de se confiar nela, porque ela se submete a uma montoeira de regras para se chegar a esse fim. E daí, como nós vimos, existem várias formas de ciências diferentes, né? Temos as mais conhecidas como ciências da natureza, que elas correspondem às áreas da ciência natural, que estudam aspectos da natureza, né? Ali pode entrar, por exemplo, biologia, física, química, geologia, astronomia e outras do tipo. As ciências sociais, que são menos divulgadas no começo da formação básica, elas são também ciência, distinto das humanidades, que estuda os aspectos sociais do mundo humano, ou seja, da vida social de indivíduos e grupos humanos. Isso inclui a antropologia, que estuda a cultura, o animal sociocultural, a animação sociocultural, a sociologia, nossa disciplina, ciência política, estudos da comunicação, marketing, administração, arqueologia, geografia, a geografia humana aqui, porque a geografia por si só também é ciência da natureza, né? Ela lida com a questão do meio ambiente, o estudo do globo, vamos dizer assim, grosseiramente falando. A história, ciência da religião, é diferente do saber religioso, né? O teólogo não é um cientista da religião, ele é um estudioso próprio da sua religião específica, e ele é um defensor e propagador dessa crença, né? O cientista da religião vai ver as religiões de fora, não de dentro. Contabilidade, economia, que lida com a produtividade e o valor que é agregado a essa produtividade, as relações que essas produtividades fazem entre elas, não é só dinheiro. Direito, que vai lidar com as questões de leis, de princípios, de ética e moral. A psicologia social, como eu comentei para vocês na aula anterior, ela é uma fatia dentro da psicologia que vai estudar aspectos relacionados ao modo coletivo de se viver, mas com enfoque na saúde mental, que seja dos grupos, que seja desse modo coletivo de vida. A filosofia social, que também vai se ocupar desse mesmo conjunto de
objetos de estudo da sociologia, mas do ponto de vista do pensar, do fazer surgir conhecimento, do refletir sobre o mundo. Né? E o serviço social ou assistência social, que está relacionada aos modos de garantir às classes mais prejudicadas economicamente possibilidades de ter os seus direitos alcançados, né? E viabilizar esses caminhos para elas, sanar questões básicas para essas classes mais prejudicadas. Então, nós temos aqui vários exemplos do que são as ciências sociais. Tá? O que a sociologia estuda especificamente? Ela é a ciência dos fenômenos sociais. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que são os fenômenos também. Que tem por objetivo quer a descrição sistemática de comportamentos sociais particulares, que seja a sociologia do trabalho ou religiosa, quer o estudo dos fenômenos sociais totais, que daí seria algo mais amplo, mais globalizado, que visa integrar todo fato social no grupo em que se manifesta e que tem como método de observação análise objetiva, sondagens estatísticas, estudo de campo e outras práticas do tipo, e a constituição de modelos descritivos de origem matemática. Tá? Essa é a definição do dicionário online de português. Então, a sociologia, enquanto ciência, é toda essa definição aí, tá? Então, nós lidamos sempre com aquilo que diz respeito ao nosso comportamento coletivo. Se você reparar bem, quando você está na sua casa, a tua atitude dentro dos papéis que você ocupa na sua casa são completamente diferentes de quando você está com seu grupo de amigos, de quando você está dentro de uma escola, quando você está dentro de um ônibus, quando você está na sua igreja ou no clube, curso que você faça extra essas instituições aí. Esses comportamentos diferenciados, eles são influenciados pelo meio em que você está, pela cultura que atravessa esse lugar, pelas determinações dos fatos sociais, né? Então, esse tipo de comportamento esperado é conteúdo da sociologia, né? O que são os fenômenos, então? Já que a sociologia é o estudo dos fenômenos sociais, né? A palavra fenômeno tem a sua origem, ou seja, a etimologia dela é lá do latim, phenomenon, e significa aparição. É o acontecimento passível de observação, manifestação, sinal, sintoma, fenômeno da natureza ou, aqui no nosso caso, social. Tá? É tudo que está sujeito à ação dos nossos sentidos ou que nos impressiona de um modo qualquer, seja física ou moralmente, ou outros exemplos. Aquilo que se consegue explicar de maneira científica. Então, fenômeno é tudo aquilo que se manifesta e que parte, dependendo da área de conhecimento que nós temos, que parte de uma forma de enxergá-lo, para que se daí define o que ele é. Então, é uma coisa indefinida que vai ser estudada, que vai ser compreendida por um saber específico. Isso é fenômeno. Então, o que nós temos de fenômeno social? Tudo aquilo que se manifesta no coletivo. E o que disso vai ser interessante como objeto de estudo da sociologia? Tudo aquilo que, dentro dessas manifestações, diz respeito também à ação ou efeito da vida em conjunto. Tá? O que é um objeto de estudo? É o foco do estudo, é a questão dentro de um assunto ou grande área a ser analisada ou investigada. Tá? Dentro da sociologia, Emily Durkheim vai definir como objeto de estudo dela o fato social. E nesse aspecto, fato social, eu só vou considerar aquilo que sofre coerção, ou seja, alguém de cima mandou de baixo fazer, e por coesão, se todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. Então, essas duas influências definem o que, para o Emile Durkheim,
seria o objeto de estudo da sociologia. Então, não é qualquer comportamento arbitrário que se torna objeto de estudo da sociologia. Ela precisa estar enquadrada nessas regras, que seja algo coletivizado, certo? Outro exemplo aqui. Minha pesquisa se encaixa na área de linguística e o meu objeto de estudo são elementos acústicos da fala. Então, objeto de estudo é a fatia do bolo que você pretende dissecar e entender. Quais são as camadas, o que tem em cima, o que tem embaixo, quais são os ingredientes dessa massa, mas é só daquele pedacinho, não é o bolo inteiro, tá bom? E por fim, o que é um método científico? Ele refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes, tá? Então, isso é o método científico. Hoje podemos dizer que na atividade científica há uma sequência com base experimental e lógica a ser seguida, o que facilita muito a produção de conhecimentos. Por exemplo, experimentos, testagens, análise e observação, comparação, pesquisa bibliográfica e assim por diante. Então, o método científico é o padrão de formas de se estudar um assunto, um fenômeno, um tema, e esse padrão vai levar você a um resultado que seja confiável, que possa ser verdadeiro, pelo menos dentro de um paradigma. Ok? Então, a aula de hoje é a definição destes conteúdos, certo? Leia na descrição da aula de hoje qual vai ser a atividade do tempo casa e realize-a. Um beijo e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, registre aí nos comentários, tá ok? Agora sim. Tchau, tchau.